Mãe de Deus. É com essa alegria que nós estamos aqui, né? Para agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, meu irmão, minha irmã, nós ouvimos aqui no Evangelho, né, que o fundamento, é Jesus mesmo que ele disse, o fundamento da nossa vida cristã é a nossa fé. Isso, se a gente conseguir entender isso aí, com certeza as coisas na nossa vida caminham. E fé é o que é? É você confiar, é você acreditar cada vez mais na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, né? A fé, ela é a nossa rocha. Quando São Paulo fala aqui na segunda leitura, né? Ele fala para Timóteo, para não esquecer do depósito, esse depósito da fé. Por que ele fala depósito da fé? Porque quando a gente tem necessidade de alguma coisa, nós temos que sacar esta fé. Então, primeiro, para que a gente possa sacar esta fé, a gente tem que depositar. Então, nós somos depositários da fé, né? E foi por isso, né, que os apóstolos, né, chegaram perto de Jesus e pediram para Jesus: aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Então, neste momento, o que a gente percebe? Que os apóstolos, eles não estão preocupados com a qualidade da fé, eles estão preocupados com a quantidade da fé. E Jesus fala: não, vocês têm que estar preocupados com a qualidade da fé. E por isso que Jesus dá exemplo dali da semente de mostarda, né? Ela é pequenininha, mas ela pode fazer grandes coisas. Grandes coisas. Então não precisa de ter uma quantidade, mas é a qualidade dessa fé que vai nos ajudar, né? E por isso que Jesus deixa bem claro, né? Para você realizar algo extraordinário, né, você tem que ter essa qualidade de fé. E muitas das vezes nós nos preocupamos com a quantidade, né? Eu quero ter muita fé. Não, a fé é questão de qualidade, não é quantidade. Não é quantidade. Então, por isso que nesse primeiro momento, né, gente, Jesus vem deixar bem claro para nós que você não deve preocupar com a quantidade, mas com a qualidade da fé. E por isso que a gente tem que professar a nossa fé. Quando a gente professa, é o momento que você fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ali você está professando a sua fé. A fé também tem que ser celebrada, sem dúvida nenhuma. Quando você está participando da missa, por exemplo, você está celebrando a sua fé. A fé também, meu irmão, minha irmã, ela também tem que ser vivida. Isso não tenha dúvida. Tem que ser vivida. Ela tem que ser professada, celebrada e vivida. E depois, pode-se dizer que, no momento que você professa, você celebra a sua fé e você vive a sua fé, você pode falar que você está dando testemunho. E esse testemunho podemos chamar hoje, esse nosso testemunho, depois de professar, celebrar e viver a fé, como o quinto evangelho hoje. Você sabe que nós temos 4 evangelistas. Então, no momento que você dá testemunho, você também, né, está levando a boa nova a essas pessoas. Então, foi esse primeiro momento da história da parábola de Jesus, quando os apóstolos pediram para ele para que pudesse aumentar a tua fé, né? E o próprio São Paulo, né, ele fala assim: olha, acredita com o coração e com a boca você vai professar sua fé. Então, a gente tem que entender que a fé é uma graça de Deus, né? A graça de Deus é que nos leva a chegar até a fé. É Deus que nos dá esta graça, viu, gente? A gente já não nasce, eu aprendo. Não. É uma graça de Deus.
para que a gente possa ter essa fé. Mesmo porque, meu irmão, minha irmã, se você for lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 14, você vai encontrar uma frase, né? Uma frase que sustenta isso que eu estou falando para você. Porque quando São Paulo fala, quando nos Atos dos Apóstolos fala, o Senhor abriu o coração de Lídia, vocês podem olhar lá na Bíblia de vocês, abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo dizia. Então isso não era mérito de Lídia, não era mérito dela, ela estava ouvindo, mas ela não estava entendendo, mas Deus deu a graça para ela, né, de quê? Do coração dela se abrir, para que o coração dela se abrindo, ela entendesse aquilo que São Paulo estava falando. Então isso aí quer dizer o quê? Que a graça de Deus é que nos fortalece, é que nos faz, né? Nos faz a gente entender cada vez mais a tua palavra. Então por isso que a gente tem que pedir a Deus, né, esta fé, para nos fortalecer sempre, né? Para nos fortalecer sempre, essa fé que despertou o coração desta senhora Lídia, né? Pela graça de Deus. E depois, meu irmão, minha irmã, Jesus também, ele já vem falar também no segundo momento, quando ele fala do empregado. Ele fala, você acha que o empregado, quando chegar ali, e ele, o patrão dele vai chamá-lo, para que ele possa participar da mesa, negócio. Não. Por que Jesus está falando isso? Não, ele fez mais do que a sua obrigação. Ele chegou lá e serviu o seu patrão, e depois não fiz nada do que minha obrigação. Por quê? Porque isso é gratuidade. É gratuidade. Então, o que se diz? A nossa fé, gente, não pode passar pela recompensa. Eu não tenho fé porque eu acho que Deus vai me recompensar. Não. Você tem que agir gratuitamente, independente se Deus vai ou não me ajudar. Eu tenho que fazer o bem. Isso chama gratuidade. Por isso que Jesus conta nesse segundo momento que o patrão está lá, o empregado, ele não vai chamar o empregado para comer junto com ele na mesa. Por quê? Porque o empregado está fazendo uma gratuidade. Então nós, como cristãos também, a gente não deva buscar essa recompensa também, gente, que muitas das vezes é o nosso erro, né? E na época de Jesus, eles pensavam assim, que toda pessoa que tivesse fé seria recompensado. E um dos exemplos que nós temos na Bíblia é quando Pedro fala para Jesus, olha Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, agora, que recompensa nós teremos? Aí Jesus olha para ele e fala, que isso? Você está querendo recompensa? Recompensa? Agora você está exigindo recompensa? Não, você tem que fazer o bem, não é para receber o bem não, você tem que fazer o bem gratuitamente, não é porque eu faço isso, faço aquilo, que aí eu tenho que ser recompensado, não, tem nada disso não, a sua fé tem que ser uma fé gratuita, você vai fazer, você vai agir, para que você faça o bem, porque o próprio bem não vem de você, vem de Deus, você está sendo um instrumento de Deus. Por isso que hoje, dia 4, nós celebramos esse grande santo, São Francisco de Assis. E esta frase, São Francisco de Assis, fecha tudo isso aí, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, a minha fé se baseia em que é? Em eu ser esse instrumento do Senhor, porque esse bem não vem de mim, vem do Senhor. Então, faça de mim um instrumento deste bem. Faça de mim esse instrumento deste bem. Então, isso, gente, que é interessante a gente entender, né? A gente entender que a fé é a nossa rocha,
E que ela tem que ser feita assim gratuitamente. Não é porque eu tenho fé, estou na igreja, faço isso, faço aquilo, agora eu tenho que ser recompensado. Não, não, não. Você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Nada mais do que a sua obrigação, como cristão. Né? Por isso, meu irmão, minha irmã, que na primeira leitura, vocês ouviram que essa leitura do livro do clamor de Abacuque, né? A meia violência e injustiça, ele fala para Deus, Deus, como que está acontecendo tudo isso, né? E Deus fala para ele, escreve aí, por favor, o justo viverá pela fé. Então, por mais que esteja acontecendo algo na tua vida, você tem que viver pela fé, você tem que acreditar que isso vai melhorar, então muitas vezes a gente também fica exigindo de Deus as coisas, né? Não, a gente tem que ter fé, ele vai melhorar, eu acredito, eu confio em Deus, ele vai mudar isso aí, mas para isso você tem que ter esperança, né? A esperança não nos decepciona, que é o tema, né, da missão. A esperança não nos decepciona. E depois, na segunda leitura, São Paulo também vem falar para Timóteo, Timóteo, você recebeu o Espírito Santo, esse Espírito Santo que vai dar força para você. Então não esqueça, né? Vai dar amor, vai dar sabedoria, no meio das lutas e incertezas. Naquilo que você vai acreditar sem ver. Vai ser a sua fé. Então peça essa luz do Espírito Santo, né? Mas não perca coragem e nem a esperança, né? Então, gente, nesta liturgia que nós estamos participando, já do 27º domingo do tempo comum, no segundo dia da nossa novena, né? Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, nossa Mãe, ela vem nos ajudar a ter essa sabedoria, né? Que o justo viverá pela fé. Então você sendo justo, né? Você viverá pela sua fé. Eu acredito, eu confio em Deus, né? E tudo que eu fizer vai ser algo gratuito. Eu vou me doar. Por quê? Porque esse amor que vai vir de mim, não vem de mim, vem de Deus. Então eu simplesmente vou ser esse instrumento de Deus. Aí nesse momento, meu irmão, minha irmã, você pode falar para você mesmo, não sou eu mais que vivo, é Jesus que vive em mim. Amém? Então fiquemos de pé e vamos professar a nossa fé. Creio, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição do pecado, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.